da utilização de obras intelectuais e dos fonogramas. Capítulo 1 da edição. Artigo 53. Mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literária, artística ou científica, fica autorizado, em caráter de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo prazo e nas condições pactuadas com o autor. Parágrafo único. Em cada exemplar da obra, o editor mencionará: inciso 1, o título da obra e seu autor. Inciso 2, no caso de tradução, o título original e o nome do tradutor. Inciso 3, o ano de publicação. Inciso 4, o seu nome ou marca que o identifique. Artigo 54. Pelo mesmo contrato, pode o autor obrigar-se à feitura de obra literária, artística ou científica, em cuja publicação e divulgação se empenha o editor. Artigo 55. Em caso de falecimento ou de impedimento do autor para concluir a obra, o editor poderá: inciso 1, considerar resolvido o contrato, mesmo que tenha sido entregue parte considerável da obra. Inciso 2, editar a obra sendo autônoma mediante pagamento proporcional do preço. Inciso 3, mandar que outro a termine, desde que consintam os sucessores e seja o fato indicado na edição. Parágrafo único. É vedada a publicação parcial se o autor manifestou a vontade de só publicá-la por inteiro, ou se assim o decidirem seus sucessores. Artigo 56. Entende-se que o contrato versa apenas sobre uma edição, se não houver cláusula expressa em contrário. Parágrafo único. No silêncio do contrato, considera-se que cada edição se constitui de 3.000 exemplares. Artigo 57. O preço da retribuição será arbitrado com base nos usos e costumes, sempre que no contrato não a tiver estipulado expressamente o autor. Artigo 58. Se os originais forem entregues em desacordo com o ajustado e o editor não os recusar, nos 30 dias seguintes ao do recebimento, ter-se-ão por aceitas as alterações introduzidas pelo autor. Artigo 59. Quaisquer que sejam as condições do contrato, o editor é obrigado a facultar ao autor o exame da escrituração na parte que lhe corresponde, bem como a informá-lo sobre o estado da edição. Artigo 60. Ao editor compete fixar o preço da venda, sem, todavia, poder elevá-lo a ponto de embaraçar a circulação da obra. Artigo 61. O editor será obrigado a prestar contas mensais ao autor, sempre que a retribuição deste estiver condicionada à venda da obra, salvo se prazo diferente houver sido convencionado. Artigo 62. A obra deverá ser editada em 2 anos da celebração do contrato, salvo o prazo diverso estipulado em convenção. Parágrafo único. Não havendo edição da obra no prazo legal ou contratual, poderá ser rescindido o contrato, respondendo o editor por danos causados. Artigo 63. Enquanto não se esgotarem as edições a que tiver direito o editor, não poderá o autor dispor de sua obra, cabendo ao editor o ônus da prova. Parágrafo 1º. Na vigência do contrato de edição, assiste ao editor o direito de exigir que se retire de circulação
edição da mesma obra feita por outrem. Parágrafo 2º. Considera-se esgotada a edição quando restarem em estoque em poder do editor exemplares em número inferior a 10% do total da edição. Artigo 64. Somente decorrido um ano de lançamento da edição, o editor poderá vender, como saldo, os exemplares restantes, desde que o autor seja notificado de que, no prazo de 30 dias, terá prioridade na aquisição dos referidos exemplares pelo preço de saldo. Artigo 65. Esgotada a edição, e o editor com direito a outra não a publicar, poderá o autor notificá-lo a que o faça em certo prazo, sob pena de perder aquele direito, além de responder por danos. Artigo 66. O autor tem o direito de fazer, nas edições sucessivas de suas obras, as emendas e alterações que bem lhe aprouver. Parágrafo único. O editor poderá opor-se às alterações que lhe prejudiquem os interesses, ofendam sua reputação ou aumentem sua responsabilidade. Artigo 67. Se, em virtude de sua natureza, for imprescindível a atualização da obra em novas edições, o editor, negando-se o autor a fazê-la, dela poderá encarregar outrem, mencionando o fato na edição. Capítulo 2. Da comunicação ao público. Artigo 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou literomusicais e fonogramas em representações e execuções públicas. Parágrafo 1º. Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais do gênero drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, musicadas ou não, mediante a participação de artistas remunerados ou não, em locais de frequência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição cinematográfica. Parágrafo 2º. Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou literomusicais mediante a participação de artistas remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais em locais de frequência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade e a exibição cinematográfica. Parágrafo 3º. Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas. Parágrafo 4º. Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no artigo 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais. Parágrafo 5. Quando a remuneração depender da frequência do público, poderá o empresário, por convênio com o escritório central, pagar o preço após a realização da execução pública. Parágrafo 6º. O usuário entregará à entidade responsável pela arrecadação dos direitos relativos à execução
ou exibição pública imediatamente após o ato de comunicação ao público, relação completa das obras e fonogramas utilizados e a tornará pública e de livre acesso, juntamente com os valores pagos em seu sítio eletrônico ou, não havendo este, no local da comunicação em sua sede. Parágrafo 7º. As empresas cinematográficas e de radiodifusão manterão à imediata disposição dos interessados cópia autêntica dos contratos, ajustes ou acordos, individuais ou coletivos, autorizando e disciplinando a remuneração por execução pública das obras musicais e fonogramas contidas em seus programas ou obras audiovisuais. Parágrafo 8º. Para as empresas mencionadas no parágrafo 7º, o prazo para cumprimento do disposto no parágrafo 6º será até o 10º dia útil de cada mês, relativamente à relação completa das obras e fonogramas utilizados no mês anterior.